Os hormônios da tireoide, a gente estuda normalmente pelas patologias que eles causam. Então, hipo, que é diminuição, e hiper, que é o aumento da síntese e liberação de hormônios da tireoide, tá? Já falei para vocês que o hormônio da tireoide é um hormônio de feedback negativo. Então, ele é um hormônio que controla a própria liberação. Qual que é a importância disso? Se o hormônio da tireoide controla a frequência cardíaca, você tem que analisar que ele não pode subir demais. Porque se ele aumenta demais, ele aumenta a frequência cardíaca. E aí o meu sistema não aguenta. Lembra que aumentando a frequência cardíaca é o aumento da pressão arterial. Então, ele é um hormônio que ele tem que ser controlado e a forma de controle dele é o aumento dele na circulação. Então, ele é um hormônio que vai ser liberado, tá? O hipotálamo vai produzir TRH, que vai estimular a hipófise vai liberar TSH, o TSH vai estimular as glândulas da tireoide a produzir T3 e T4, e ele vai aumentando. Então, conforme ele vai aumentando durante o dia, a concentração dele aumenta, cai na corrente sanguínea, passa pelo hipotálamo, pela hipófise, e eles começam a diminuir TRH e TSH. Então, isso a gente chama de retroalimentação negativa ou feedback negativo, tá? Então, ele inibe a produção de TSH, controlando a secreção de T4. Tá? Então, isso é um hormônio de feedback negativo. E por que esse controle? Esse controle acontece justamente porque você não pode ter um aumento de frequência cardíaca, um aumento de pressão arterial. Bom, como que esse hormônio é sintetizado? Do que ele depende? Ele é feito dentro dos folículos tiroidianos. Que são os folículos tiroidianos? Essas células aqui, ó. Então, isso é um folículo, bem? Esses folículos tiroidianos produzem a tireoglobulina, que é a proteína que vai fazer o arcabouço desse hormônio. Então, esse é um hormônio proteico. O que é um hormônio proteico? É aquele que se liga no receptor do lado de fora da célula, que depende de um segundo mensageiro, bem? Então, basicamente, ele é feito por tireoglobulina, que é uma proteína globular, bem? E ele precisa ser formado a partir de tireoglobulina mais 4 átomos de iodo, na forma de iodeto. Então, olha, nesse folículo existe uma bomba de iodeto, exatamente como as outras bombas que vocês já conhecem, tá? O que essa bomba de iodeto faz? A bomba de iodeto puxa o iodeto para dentro da célula da tireoide, para dentro do folículo. Então, a célula faz a tireoglobulina, tudo bem? E a bomba puxa o iodeto que vai estar no sangue. E aí você tem o T4, tireoglobulina mais 4 átomos de iodo, bem? Bom, isso é mandado, né, como é uma proteína, mandado para o retículo, vai para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi começa a fazer as glândulas de secreção, bem? Então, depois que é produzido, como que é produzido? Tireoglobulina mais 4 átomos de iodo. Esses 4 átomos formam o T4 e aqui a glândula vai liberar, fazendo a secreção do hormônio pronto. Então, para liberar o hormônio, eu preciso ter os 4 átomos de iodo, tudo bem? Então, eu tenho a tireoglobulina, que seria a matriz de proteína, e nela eu coloco 4 átomos de iodo para formar o T4, tá? E aí ele sai, tá? Então, ele vai sair a partir da secreção. Lembra que ele é um hormônio, o hormônio é sempre secretado, tá? Bom, então ele tem os folículos tiroidianos, captam iodeto do sangue através da bomba de iodeto
e incorporam os resíduos de tirosina da tireoglobulina, que é a proteína. Pronto, está formado o T4, bem? Então, ele é feito lá dentro do folículo, capta o iodeto e aí incorpora, formando o T4. É assim que ele é sintetizado, bem? Então, se a sua glândula está funcionando bem e você tem iodo, né, na forma de iodeto na sua corrente sanguínea, não tem mistério, você vai fazer o hormônio da tireoide, bem? Esse hormônio, depois que sai, vai controlar funções. Qual é a função primordial que ele vai controlar? Ele vai controlar a frequência cardíaca, o seu metabolismo basal, bem? Bom, o que acontece ou por que acontece dessa diminuição da produção de hormônios da tireoide? Então, as causas são variáveis, mas a gente chama isso de hipotiroidismo. Então, o que é o hipotiroidismo? É a diminuição da produção ou da secreção de hormônios da tireoide. Pode ser que uma pessoa seja desnutrida ou não coma quantidade suficiente de aminoácidos para formar a tireoglobulina e aí a partir daí ela diminua a produção? Sim, possível. Pode ser que essa pessoa não coma quantidades suficientes de iodo para ter iodeto livre para formar. Pode. Pode ser que a glândula esteja com problema e não esteja liberando de forma correta o hormônio? Pode. Pode ser que o eixo hipotálamo-hipófise não esteja funcionando, enfim, N variações. A questão é falta hormônio da tireoide. Então, a gente define hipotiroidismo como menor ação dos hormônios tiroidianos nos diferentes sistemas. E por que a gente pôs ação? Porque, inclusive, pode ser que o receptor não esteja funcionando. Então, olha quanta coisa pode te levar ao hipotiroidismo. Mas no final de todas essas causas, o que nos interessa no momento? Diminuição dos hormônios da tireoide, tá? O que acontece normalmente é a redução da produção e liberação. Então, pode ser permanente ou transitória. Então, pode ser que alguém tenha um problema de feedback porque usou algum tipo de hormônio ou porque eu induzi o feedback negativo. Lembra do cortisol que eu falei para vocês que ele vai aumentando a concentração, ele inibe a própria liberação? Pode acontecer. Então, alguém que tomou hormônio da tireoide indevidamente, então induziu o feedback negativo porque estava vindo hormônio de fora e aí aconteceu o quê? Acontece que a pessoa não produz esse hormônio, né? E depois ela parou de tomar o medicamento, pode ser que volte. Então, isso a gente chama de transitório, tudo bem? Então, isso é uma característica que pode acontecer. Ou mesmo pode ser um nódulo, e isso a gente chama de permanente, tá? Então, não me interessa, né? O que aconteceu, se foi permanente ou se foi transitório. O grande problema é que eu não tenho mais esses hormônios ou tenho esses hormônios em pequena quantidade, né? Qual é o quadro clínico? Então, esse hormônio, ele não vai atuar só na frequência cardíaca, ele atua em vários lugares. Então, por exemplo, pele fâneros, pele e anexos de pele. Então, ele tem um edema não desprezível, tem um puff tem um puff periorbitário, que aqui fica inchadinho, tá? Esse puff que a gente chama é um edema. Pele fria, espessa, seca, pálida ou e amarelada. Cabelos e unhas frágeis, tá? E tem um problema de sudorese, madarose, ou seja, não tem uma sudorese muito intensa nem baixa, não transpira direito, tá? A gente diz que esse cara tem intolerância ao frio, não suporta ficar em ambiente frio, porque, lógico, não corrige a frequência cardíaca, tá? No cardiovascular é onde estão os maiores problemas. Redução do débito cardíaco em repouso, do volume sistólico, da frequência cardíaca e da pressão de pulso, ou seja, tudo baixo, tá?
Aumento da área cardíaca e abafamento das bulhas. Lembra das bulhas? Aquilo que eu vou escutar. Então parece que o coração tá fraquinho. Aumento ao exame de eletrocardiograma, diminuição da frequência cardíaca, tá? Aumento da PR, daquela distância do ecocardiograma, redução da amplitude do P, lembra das ondas cardíacas, então tem uma alteração de ondas cardíacas e dislipidemia. Por que ele começa a aumentar lipídio? Porque lembra que lipídio é nosso isolante térmico, então não varia muito a temperatura. Como ele tem intolerância ao frio, ele não consegue aumentar a frequência cardíaca dele no frio, o tecido adiposo começa a aumentar. E começa o depósito de lipídio para ter esse isolamento térmico, tá? No respiratório, hipoventilação, né? Pode levar até o coma, mas isso em situações bem graves. Apneia obstrutiva e discreto derrame pleural em alguns casos, tá? No trato digestório, diminuição da peristalse, então constipação, a pessoa não consegue evacuar direito, por quê? Frequência tá baixa, tá tudo muito baixo, o metabolismo basal tá muito baixinho, tá? E aqui tem alterações hepáticas também, bem? Terminou? Não. Músculo esquelético, cãibra, retardo na contração, relaxamento do muscular levando a lentidão de movimentos, aumento da proteína quinase de músculo e algumas síndromes, tá? Diminuição da velocidade de crescimento e de resposta ao GH, bem? Na hematopoese, anemia normocítica normocrômica, megaloblástica ou ferropriva. Então, eu não tenho metabolismo para produzir nada direito. No sistema nervoso, aqui é o nosso maior medo, tá? Por quê? O hipotiroidismo, ele pode acontecer no adulto. No adulto, ele vai ter essas características, principalmente cardiovasculares. Mas onde o hipotiroidismo é mais severo? Quando falta hormônios da tireoide durante o desenvolvimento da criança. Isso na vida intrauterina, tá? Então, se não tem, se a mãe não manda esses hormônios para a criança durante o desenvolvimento, vai aparecer uma doença, ó, que chama cretinismo. Cretinismo é retardo mental, intelectual e de crescimento. E por que que ele aparece? Então, quando que a gente tem um cretino? A gente tem um cretino quando o indivíduo não recebe hormônios da tireoide de forma correta da mãe durante o desenvolvimento. E ele não tem a maturação da glândula tireoide dele, tá? Então, ele pode acontecer naturalmente, quando a mãe não envia esses hormônios, ou quando a mãe tem um tumor de hipófise ou de glândula, e eu preciso dar um remédio para ela para diminuir a quantidade de hormônios que ela produz. Então, eu tenho dois casos. O caso fisiológico, onde a mãe não envia hormônios de tireoide, e aí a criança também não matura a tireoide dela, isso é fisiológico. E eu tenho os casos induzidos, quando a mãe tem um tumor, produz muito hormônio da tireoide e eu preciso diminuir. Só que esse medicamento que eu vou usar para diminuir os hormônios da tireoide da mãe acabam afetando o desenvolvimento da tireoide da criança. E ela nasce com cretinismo, bem? Então, dois casos. Um fisiológico, a mãe simplesmente não produz, não manda, a criança não matura a tireoide. E o outro, que é quando eu tenho muito T4 e eu preciso diminuir. Eu preciso dar o medicamento para a mãe, para diminuir a produção de T4 dela, e isso acaba afetando a glândula do filho. E por que que eu preciso, né, em casos de aumento de T4, diminuir a produção dos hormônios maternos? Por causa da pressão. Se ela produz muito T4, a pressão dela vai subir demais e esse bebê vai ser expulso, ou seja, eu também vou ter a perda. Então, eles ficam avaliando, tentam dar doses baixas, mas pode acontecer de aparecer o cretinismo. Então,
Cretinismo é a ausência de hormônios da tireoide durante o desenvolvimento fetal, tá? Então, durante o desenvolvimento na vida intrauterina, tudo bem? Isso é chamado de cretinismo. Nos adultos, no sistema nervoso central, alteração da memória, demência, letargia, sonolência, paranoia, depressão. Tem vários estudos mostrando que depressões podem ser por causa de diminuição de hormônios da tireoide e não só causas neurológicas, tá? No sistema renal, aumento da água, aumento de edema, né? Retenção de água pelos tecidos hidrofílicos, então aparece um edema, e hiponatremia, que é a perda de sódio, bem? No sistema endócrino, alteração do eixo hipotálamo-hipófise, com galactorreia, então ele mexe com a prolactina e com a ocitocina. Amenorreia, isso a gente já viu que toda vez que mexe no hormônio, acaba interferindo com o ciclo menstrual feminino. Ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária. Infertilidade, alteração de campo visual e insuficiência adrenal. Lembra, insuficiência adrenal vai mexer diretamente com o cortisol, que é o meu hormônio de estresse, de aumento de pressão arterial. Bem? As características, né? A cara que esse indivíduo tem devido ao hipotiroidismo, a gente tem cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera e diminuição da glândula tireoide. Bem? Existe um tipo de hipotiroidismo que é o aumento da tireoglobulina. Ele ocorre por falta de iodo. Esse hipotiroidismo é chamado de bócio. Então, embora a glândula esteja maior, ele não está produzindo o hormônio corretamente, porque não tem iodo para liberar a tireoglobulina. Então, acumula tireoglobulina e não libera o hormônio da forma correta. Isso aqui é chamado de bócio. Então, pode dar confusão, porque no hipotiroidismo primário, que é um problema de glândula, que a gente chama, a diminuição da glândula. No bócio, embora a glândula esteja maior, ela não está produzindo o hormônio. Bem? O hipotiroidismo subclínico pode ter alguns sintomas que passam desapercebidos, por exemplo, umas nervuras nas unhas, tá? Longitudinal, ela parece uma elevação aqui da unha, tá? E as pessoas que pela manhã acordam com a língua extremamente seca, marcada pelos dentes. Isso pode ser um sinal subclínico de que a glândula tireoide já não está secretando a quantidade correta de hormônios, tá? Então, são dois sinais subclínicos. Ainda não tem alteração de hormônio, mas já está dando sinais de que isso vai acontecer, tá? Então, hipotiroidismo, na verdade, são 3 patologias. O hipotiroidismo por diminuição da produção de hormônio, o cretinismo, que é a diminuição de hormônio da tireoide durante a fase de desenvolvimento da criança, e o bócio, que é uma ausência de iodo, levando ao aumento da glândula, mas a não produção desse hormônio. Essa é a dosagem de TSH e T4. Então, eles vão ver se a quantidade de TSH, que é o hormônio regulador, está condizente com a quantidade de T4. E essa quantidade de T4 vai estar baixa, né? Então, a quantidade de T4 baixa leva a característica de hipotiroidismo, que é doença autoimune. Então, existem doenças autoimunes que levam a hipotiroidismo. Que doença é essa? É chamada de tiroidite de Hashimoto. Bem, a tiroidite de Hashimoto, você gera anticorpos contra uma enzima responsável pela produção de T4. Então, é chamado de anti-TPO, antiperoxidase, tá? Esse anticorpo impede a formação do hormônio da tireoide. E o tratamento é totalmente diferente. O tratamento é um tratamento feito com imunossupressor, porque é uma doença autoimune.
certo? Então, 4 coisas podem acontecer: a glândula não produzir, você não ter a produção durante a fase de desenvolvimento, ele ser subclínico e ainda você não conseguir fazer o diagnóstico, ou estar relacionado, e ter bócio, né, que é a falta de iodo, ou ele está relacionado a uma doença autoimune com a produção de anticorpos anti-TPO. Isso é chamado de tiroidite de Hashimoto. Por que uma IT, né? Porque existe um anticorpo, um processo inflamatório contra a tireoide. O inverso do hipotiroidismo é o hipertiroidismo. É o aumento da produção dos hormônios, aumento da secreção do hormônio T4. Bem? E aqui ele ganha já o nome de síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Não existe para o T4 um sinal, um sintoma, né? Existem vários sinais, bem? O que acontece, e o nome vocês podem achar estranho, mas faz sentido, né? Quando a gente está falando de hipo e hipertiroidismo, o hipertiroidismo é o aumento da produção e da liberação desses hormônios. Então, é como se a glândula intoxicasse pelo excesso de hormônios, bem? Então, olha que louco, eles chamam de tireotoxicose. Por quê? Porque é tanto hormônio que a glândula se intoxica com aquilo, tá? Então, é tóxico para ela. E isso vai aumentar demais a característica dos hormônios, vai aumentar demais a secreção de T4. E qual é o risco? O T4 aumentado, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial e você ter lá os acidentes vasculares, infarto, enfim. Bem, lá no hipotiroidismo a gente falou da doença autoimune, que era o tiroidite de Hashimoto, e o anticorpo para determinar a tiroidite de Hashimoto é anti-TPO. Aqui, a doença que é característica pelo excesso de hormônio, a doença autoimune, chama doença de Graves, e o anticorpo é o TRAB, que é um anticorpo contra receptor, por isso que tem o R ali, bem? Então, na doença de Graves, eu tenho aqui, né, o receptor para tireoide, para o hormônio, estou produzindo hormônio, ele vem aqui e o receptor tem um anticorpo. Então, ele não liga. Então, você produz hormônio e ele não funciona, né? Então, a glândula começa a produzir demais, até achar um local onde esteja livre do anticorpo. Então, tanto o hipo quanto o hiper tem uma doença autoimune associada. No hipo, tiroidite de Hashimoto, anti-TPO. No hiper, doença de Graves e o TRAB. Bem? Qual é a característica, quais são os sintomas do hiper? Bem, o que é mais característico no hipertiroidismo é essa exoftalmia, os olhos ficarem sobressaltados assim. Bem, isso é bem característico de hipertiroidismo. É um sintoma, é um sinal, desculpa, muito característico que leva o médico na hora, o clínico na hora a procurar pelo hipertiroidismo, pelo aumento de T4, tá? Tudo inverso. Lá eu tinha ganho de peso, né? Aqui eu tenho perda de peso, olhos salientes, bem, suores. Então, lá no hipotiroidismo, eu falei que o indivíduo tem intolerância ao frio. Aqui ele tem intolerância ao calor. Sente muito calor, tem uma sudorese muito intensa. Por quê? Porque a frequência, o metabolismo basal dele está alto, tá? E o pescoço é demasiado por causa do superestímulo dessa glândula. Não é um bócio, não fica do tamanho do bócio, mas é um estímulo que eu tenho, bem? E isso a tireoide aumenta, tá? Então é bem o inverso. Se vocês lembrarem aqui, ó, da carinha do hipo, né? Eu tenho essa feição e eu tenho essa glândula reduzida. E aqui no hiper, eu tenho essa feição e tenho a glândula aumentada. Tudo bem? Tem gente que tem a exoftalmia e não tem hipertiroidismo? Sim, existe a exoftalmia que é característica do indivíduo, mas normalmente ela está relacionada a hipertiroidismo, bem? Isso é uma característica. Bom, qual é o diagnóstico do hiper? TSH,
T4 livre e agora o T4 vai estar aumentado. Lembra que no hipo o T4 está baixo, no hiper o T4 está aumentado, bem? O ultrassom de tireoide, ele normalmente é para diferenciar bócio de nódulo, pode acontecer de nodular, e eu preciso acompanhar esses nódulos, tá? A doença de Graves, eu vou ver o TRAB, a doença autoimune, e eu vou dar como imunossupressor, tudo bem? O que leva um indivíduo ou um clínico a suspeitar de doença de Graves? A oftalmopatia, que é a questão dos olhos, mixedema pré-tibial, então um edema perto lá na tíbia, bócio difuso papilar, então aquele aumento da glândula que lembra um bócio, mas não é, tá? E tireotoxicose clínica, que é a intoxicação por excesso de liberação de T4, né? Então, o hipotiroidismo reduz a liberação de T4 e o hipertiroidismo aumenta T4. Qual é o problema? Para eu tratar o hipo, é fácil, eu vou lá e te dou hormônio da tireoide. E para eu tratar hiper, eu vou ter que matar a sua glândula tireoide. Normalmente, para matar a glândula tireoide, ou a gente retira, que chama tireoidectomia, ou a gente usa iodo radioativo. Você vai lá, toma via oral iodo radioativo. O único órgão seu que capta iodo é a tireoide, e esse iodo radioativo mata a sua glândula tireoide, bem? E aí você desenvolve um hipo. Então, o tratamento do hiper é gerar hipo, é matar a glândula tireoide e diminuir a produção de T4, tá? Mas é o único jeito que eu vou ter que fazer, e aí a pessoa vai ficar dependente do medicamento, ok? Bom, resumo de hiper e hipotiroidismo. Então, como eles atuam em determinados órgãos. No sistema nervoso central, o hipertiroidismo, irritabilidade, nervosismo e uma ansiedade absurda. O hipo, depressão, raciocínio lento. No intestino, rim, fígado, enfim, nos órgãos, o hiper evacua demais, come demais e produz urina demais, tudo demais, tá? O hipo, tudo de menos, constipação, prisão de ventre, diminuição de produção de urina. O hiper no coração, taquicardia e arritmia. O hipo no coração, diminuição de frequência cardíaca, diminuição de pressão arterial. No sistema muscular e esquelético, o hiper queima a proteína, catabolismo intenso, não deixa formar massa, tá? O hipo também faz a diminuição, cãibra, massa óssea prejudicada, tá? Então, de todos os sistemas, o sistema muscular e ósseo, no final, eles terminam iguais. O hiper, porque queima demais, reduz a massa, reduz os ossos. O hipo, porque não deixa formar, também reduz a massa, reduz os ossos. Então, embora eles tenham diferenças, né, entre as funções, em alguns pontos a característica de hipo e hiper se confundem. Então, quando um clínico vai avaliar o paciente, ele nunca vai falar, não, você é hiper, não, você é hipo. Sempre pede o exame. Por quê? É através do exame, da dosagem desses hormônios, que eu posso concluir se você tem hiper ou hipotiroidismo, bem? Então, essa é uma característica. O hipotiroidismo tende a gerar mais problemas que o hipertiroidismo, embora o tratamento de hipertiroidismo seja mais agressivo do que o tratamento de hipotiroidismo, sim? Os nódulos da tireoide, eles são muito bem avaliados, a gente não mais retira esses nódulos com tanta facilidade, só 5 a 10% das pessoas malignizam nódulos da tireoide, mas, por outro lado, eu tenho que monitorar. Por que hoje a gente tem mais cuidado na hora de retirar a tireoide? Não é por causa dela, é porque é uma glândula que fica atrás dela, que é chamada de paratireoide. Essas glândulas são 4 glândulas, são 4 paratireoides, que cuidam da homeostasia do cálcio e do fosfato. Então, imagina
retirar essa glândula, né, retirar a tireoide, como que fica a paratireoide? Então, eles têm tomado mais cuidado e monitorado mais do que retirado glândulas da tireoide, tudo bem? Então, lembrar das doenças, lembrar dos anticorpos, que são dois e para doenças diferentes, e que alguns sinais, alguns sintomas de hipo e hipertireoidismo são semelhantes. Para fazer o diagnóstico, eu preciso necessariamente fazer o exame de sangue e determinar a dosagem desses hormônios.